Tudo bem com vocês? O nosso tema hoje, como vocês podem ver, conhecer para crescer, né? A doutrina espírita. Porque a importância, hoje o nosso objetivo é enfatizar a importância da doutrina, né? Dando um olhar, uma atenção maior para o Evangelho do Mestre, né? Da parte religiosa, a parte da religiosidade que o Jesus nos ensinou, porque para nós espíritas, o Evangelho do Mestre é o código moral da humanidade, né? É o maior código moral que a humanidade pode ter recebido para os espíritos, né? Os espíritas, né? Então, o que é que nós vemos nessa foto? A princípio, enquanto o nosso conhecimento é estreito, é pequenininho, você tem pouca visão da realidade do que te cerca, né? Aí, com o tempo, evoluindo, vamos reencarnando, tarará, até nessa própria vida, vamos ampliando esse conhecimento, nós começamos a enxergar o mundo de uma forma mais ampla, de uma forma melhor. Com um pouquinho mais, acrescentando mais conhecimento, nós enxergamos até o universo, as várias moradas do Pai. Não é mesmo? Então, qual o objetivo desse simpósio hoje? Trabalharmos o nosso conhecimento. E quando eu falo em conhecimento, entendam, por favor, aquele conhecimento empírico que nós adquirimos no nosso dia a dia, nas nossas vivências. Quando passamos por situações ótimas, aprendemos. Quando passamos por dores, tristezas, também aprendemos, né? Então, esse é o conhecimento empírico, é o conhecimento intelectual, aquele que aprendemos nas escolas, nos livros, o científico, o tecnológico. Vocês já imaginem, vocês conseguem imaginar hoje vocês sem um GPS, em pleno São Paulo? Não é mesmo? A tecnologia nos dá várias oportunidades. A própria ciência hoje, gente, já imaginou quantas vidas são salvas com os microscópios, com os aparelhos, todos, telescópio, tudo isso que a ciência está nos mostrando. Então, quanto maior este conhecimento, maiores possibilidades de agir, né? Com mais segurança, com mais equilíbrio e conforto. Tá? Então, a Joana de Ângeles vem ao nosso apoio e vai dizendo: quanto mais se adquire conhecimento, mais se ampliam os horizontes do saber e as indagações em torno do existir, do cosmo, da vida em si mesma. É o que nós estamos falando. Quanto mais conhecemos, mais queremos saber, mais indagamos. Por que eu estou fazendo isso? Vamos refletindo. Por que eu nem penso mais dessa forma, mas por que eu estou tendo esse tipo de atitude? Né? Não bate mais, não conjuga mais com o que eu imagino e o que eu quero da vida. Né? O Kardec foi sempre muito preocupado com a educação e com esse conhecimento. O Espiritismo, Kardec enfatizou a importância da educação para o progresso e a transformação moral do homem, por combater o mal em geral e as más tendências que o espírito manifesta desde cedo. É o que nós estamos falando. Se eu tenho um conhecimento, em qualquer situação, se eu tenho um conhecimento, eu não estou dizendo nem de grandes conhecimentos, profundo conhecimento, mas se eu tenho um conhecimento necessário para não agir no mal, é desse conhecimento que nós estamos falando, que me tire, que me livre do mal, das más atitudes, dos maus pensamentos, né? Que nós estamos querendo trabalhar isso. Ele, Kardec, muito antes de codificar a doutrina, ainda como pedagogo, ele falava: a meta da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. Algum tempo depois, já com a doutrina codificada, já como Kardec, ele falava, ele concluía, completava, não a educação intelectual, mas a moral.
E não ainda a educação moral dos livros, mas a que consiste na arte de formar caráter, aquele que cria os hábitos. Ou seja, os meus hábitos, o meu dia a dia, como eu sou, como eu me comporto diante das situações, este comportamento, essas atitudes vão modificando à proporção que eu vou entendendo, que eu vou aprendendo, ou seja, me burilando. Porque nós estamos constantemente nos autoconstruindo, né? Eu entro por essa via, ai, não deu certo. Aquela atitude, ai, não foi legal, não foi bacana. Vou tentar outra. E assim nós estamos trabalhando e assim nós vamos conquistando melhores valores. Tudo bem? Tranquilo? Kardec ficou tão preocupado, era tão envolvido com a educação, que no Livro dos Espíritos, ele perguntou, na pergunta 780, ele perguntou ao Espírito da Verdade, como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Ele já atrelava o progresso intelectual às nossas capacidades de aprendizado intelectual com a moral. E o Espírito da Verdade nos diz, dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. Entendemos? Quando nós compreendemos o bem e o mal, nós podemos escolher com maior propriedade. Se eu sei que por esse caminho eu estou trilhando um caminho errado, que não é legal, eu vou para o outro. Mas para isso eu preciso saber, eu preciso conhecer. Então vamos estudar a doutrina, né? O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Aquele que muito foi dado será mais pedido, mais cobrado, né? Então é a responsabilidade. O progresso completo é o alvo a atingir, né? A nossa meta é evoluirmos, né? Mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo, muito devagar. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. Isso é o Espírito da Verdade falando, né? Mas a moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. O que nós vemos nisso, gente? Que nós estamos no nosso nível evolutivo, nesse momento que estamos passando, nós erramos muito, né? Mas uma coisa é errar, outra é tentar melhorar, para não errar de novo. Que essa é a grande missão da nossa reencarnação. Aprender para não errar de novo, né? Vai errando, vai estudando, vai manipulando de uma forma melhor para, nas próximas ocasiões, não errar de novo, né? Então, nós estamos sempre trabalhando, aprendendo. É o que Jesus falou, olhos de ver, ouvidos de ouvir. É ter interesse, é buscar, é trabalhar isso aí. Não é verdade? O desafio da educação é despertar esse ser moral para que ele empreenda sua autoconstrução. Construção se autoconstruindo, se autogerenciando, né? E é muito fácil para nós, seres humanos. Por quê? Quando o Pai nos fez, Ele colocou uma pitadinha de curiosidade. Vocês observam o bebê pequenininho, meses, ele já fica olhando, ele acompanha com os olhinhos os pais, né? Anos depois, a época do porquê. Por quê, mamãe? Por quê? Desde aí, nós já temos, todo ser humano é pensante e questionador. Há um impulso no homem irreprimível de buscar a verdade. Já está buscando desde essa fase, né? Uma curiosidade inata nos impele a procurar saber o que ignoramos, como uma obrigação de participar conscientemente de tudo o que se passa ao nosso redor. Porque quanto que vai cair de novo no que nós estamos falando, quanto mais eu entendo, quanto mais eu conheço as situações, melhores oportunidades de agir de uma forma que até então eu não tinha feito, eu vou conseguindo, não é mesmo? Então, gente, olha, contam, agora para que tudo isso aconteça, é importantíssimo querer saber, querer buscar. Contam que o Sócrates, um dos grandes sábios da humanidade, né? Uma vez um amigo dele foi no oráculo de Delfos e perguntou a uma pitonisa quem era o homem mais sábio da Grécia. E a pitonisa respondeu, Sócrates da Grécia.
Quando esse amigo foi contar ao Sócrates, Sócrates respondeu para o amigo: sabes por que a pitonisa me considera mais sábio do que os outros? Porque eu conheço a minha ignorância. Olha a humildade. Ao passo que os outros a ignoram. O conhecimento da própria ignorância é o começo da sapiência. Só procura saber quem tem a humildade de buscar. Quem sabe que não sabe. E ele dizia, só sei que nada sei. E nisso ele estava sempre ampliando o conhecimento. Como na nossa foto inicial, sempre com um livrinho a mais, com um degrauzinho a mais, buscando para poder agir de uma forma melhor. O Aristóteles, séculos depois, falou: o homem consiste em saber. E o Einstein? A mente que se abre para alguma coisa nova, nunca mais será a mesma. Por quê? Quando nós aprendemos uma coisa nova, um novo caminho, outras possibilidades. Quando aprendemos uma nova atitude, agir de outra forma, de outra maneira, de uma maneira melhor, quantas coisas se abrem ao nosso redor? E nós vamos trabalhando isso. Não é mesmo? Tudo em paz? Agora, como isso acontece efetivamente? Conhecer é uma atitude mental, por meio do qual o ser humano se apropria do mundo ao seu redor. Quando nós falamos conhecer, é pesquisar, é formular, é aprofundar e construir uma nova ideia. Para isso, precisamos fazer o que o Sócrates fazia. Só sei que nada sei. Vou pesquisar, vou atrás do que eu não sei. A racionalidade pertence à natureza humana. Todos os homens trazem dentro de si a possibilidade e necessidade do conhecimento. Mas, baseado nisso, vocês concordam quando eu falo que todo conhecimento é provisório e deve sempre ser contextualizado? A verdade é relativa e proporcional ao nosso adiantamento. Quando formos espíritos mais evoluídos, vamos enxergar uma nova verdade, uma verdade muito mais ampla que a gente não consegue enxergar hoje, em função dos nossos limites, da nossa capacidade ainda. E eu vou dar um exemplo para vocês entenderem bem quando nós falamos. O conhecimento dá conforto, segurança, maior compreensão, prazer, e quem compreende tem mais probabilidades de sobreviver. Imaginem que vocês estão sendo transferidas para uma cidade que nunca foram. Você não conhece nada daquela cidade, mas não tem GPS nessa cidade, tá? Pensem assim. Quando você chega nessa cidade, você precisa se locomover. Precisa ir para o trabalho, faculdade, mercado, tarará e tarará, Só que, no início, você não conhece nada. Como é que você faz para andar na cidade? Apanha. Você não fica confortável, você fica insegura, Você não vê, quando falam assim, você tem que ir ali, você não tem nenhum menor prazer, porque você vai escalar montanhas, o Himalaia, para chegar até aquele local ali, Com o tempo, você vai começando a conhecer. Você vê o seu bairro, o seu local de trabalho, e você vai adquirindo e conquistando novas vias de acesso. Você vai aprendendo a se locomover naquela cidade. A proporção que você aprende a se locomover, você concorda que você fica mais tranquila e mais segura? Com o tempo, você tem até prazer. Você passa um parque e fala, ai, que jardim lindo, consegue até ver flores que antigamente você passava batida porque você estava tão tensa, tão preocupada que você não conseguia. Então, é nesse quesito que, nas nossas vidas, nas nossas atitudes, nós vamos adquirindo esse conforto, essa segurança, à proporção que formos conhecendo melhor. Não, gente, até o autoconhecimento também está envolvido nisso. Porque quando eu me autoconheço, eu sei das minhas atitudes, não mas até ter os meus limites, eu posso falar, não, eu não vou pegar isso, eu não vou fazer isso, eu não posso me comprometer porque eu não tenho capacidade, ou eu não tenho tolerância para isso, eu não sei administrar isto. Ao passo que quando você não se conhece, você faz qualquer coisa e depois, às vezes, não se dá bem. Então, é nesse propósito que nós falamos, o conhecimento nos dá conforto, segurança, maior compreensão. E o Carl Sagan fala, quem compreende tem mais possibilidades de sobreviver, porque sabe lidar de uma certa forma, de uma maneira melhor com a vida.
Como nós fazemos isso? E como nós podemos fazer isso e adquirindo esse conhecimento? Quanto mais conhecemos, mais pensamos, questionamos, reavaliamos conceitos, posturas, valores, quebrando paradigmas para ascender a melhores patamares, o que nos levará à conquista de outras virtudes, a posições mais éticas, moralizadas, maduras, que, consequentemente, irão nos levar a ter melhores atitudes e escolhas, evitando muitas vezes as revoltas. Porque quando você conhece e você sabe, pô, eu não dei o melhor, eu poderia ter feito mais. Por que você vai se revoltar? Você sabe dos seus limites e que você não se empenhou tanto, né? E tem uma coisa que é fundamental quando você adquire esse conhecimento. Você tem tanta confiança no Pai e você sabe que tudo, absolutamente tudo que ocorre em sua vida é para o seu bem. Se você fez tudo o que estava ao teu alcance, não é mesmo? Então, gente, é o autoconhecimento, é o conhecimento levando à transformação moral. Não é à toa que o Espírito da Verdade nos disse: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruir-vos, eis o segundo. Com amor e instrução, nós vamos fundo. É verdade? Estamos sempre diante de escolhas que podem ser simples ou complicadas. O nosso dia a dia, a nossa vida, né, no nosso dia a dia, a gente tem que escolher ou aquilo, ou A, ou B, ou este caminho, ou aquele, ou aquela pessoa, ou aquele, né? Então, todas as escolhas envolvem decisões. Algumas são mais tranquilas, outras são mais difíceis, né? Mas para decidirmos, as nossas decisões partem de certos princípios e valores que adotamos e segundo os quais agimos, né? Então, toda decisão envolve critério. E o que acontece? Esses critérios é o que nós estamos realizando, pensando, ponderando, faço assim, faço desse jeito. Os critérios nos ajudam a julgar, a escolher a melhor atitude, a melhor decisão a tomar. Algumas vezes você está diante de uma escolha que você vai optar pela mais prática. Outras, a mais equilibrada, ou até a mais justa. Ou algumas vezes dá até para falar, não, essa daqui é mais fácil, eu não preciso, sabe, ser tão elaborada. Vamos por aqui, para facilitar também as nossas vidas, né? Você não precisa ser tudo para não ficar nessa noia do dia a dia. Então, o que acontece? Os critérios que nós utilizamos dependem muito do nosso conhecimento. Por que do nosso conhecimento? Porque quanto mais reflexivo formos, maior será o controle e melhor a escolha das nossas decisões. E ao decidirmos por nós mesmos, vamos adquirindo essa educação moral, aquela que emancipa o indivíduo definitivamente e o credencia a mais elevados conhecimentos acerca de Deus e do princípio das coisas. A moral, dizia Kant, é o mundo da conduta espontânea. Lembra o que Kant falava do imperativo categórico? É a consciência, a minha consciência dita isso. Eu preciso agir dessa forma porque é imperativo, eu não tenho outra opção, né? Eu vou trabalhar assim. E onde ficam as divinas? Na consciência. Então, eu agindo por esse princípio, eu estou agindo de acordo com os mandamentos, as leis que Deus nos deixou, né, que estão em nós, né? O espírito educado age livre e espontaneamente, sem influências e sem interferências, que o desviem do seu augusto destino. A elevação moral torna o ser realmente livre, condutor de seus pensamentos e de suas ações. Lembra que Jesus falava, conhecerei a verdade vos libertará? É porque eu sou livre, porque eu ajo de acordo com a minha consciência, de acordo com o que a minha consciência está me ditando para fazer, o que eu acho que é o correto. Não preciso da influência de ninguém, ninguém me conduz, sou eu que me autoconduzo, né? Nesse caso, é o Senhor, nós somos o Senhor de nossas emoções, de nossas paixões, dos nossos impulsos. A moralidade é um contínuo esforço de perfeição, um esforço lúcido,
sistemático e bem disciplinado, para se forjar o caráter sobre o ditame de um ideal superior. Este ideal é imperativo de enobrecimento, portanto implica em luta, batalha contra os elementos distoantes da personalidade. Sabe aquelas, às vezes, que a gente dá uma escorregadinha e faz uma bobagem, mas daí a pouco a gente voltamos para o nosso caminho? Porque está lá o imperativo, está ditando, nós já sabemos disso. E temos que trabalhar, e devemos trabalhar de acordo com essa consciência, né? O Humberto Holden fala assim: se a humanidade fosse espiritualmente madura, nenhuma autoridade externa seria necessária. Bastaria o ditame interno da consciência. Faria espontaneamente, por compreensão e amor internos, o que a humanidade não adulta faz apenas, se é que faz, compulsoriamente, obrigada pela lei. Nós temos que trabalhar para sermos autônomos e não heterônomos. O que é autônomos? A lei está dentro de mim, eu que vou me autogerir. Né? Jesus falou isso maravilhosamente bem na parábola. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Quando ele falava isso, ele queria dizer que a candeia, ele estava se referindo à candeia, ao conhecimento, à sabedoria, à compreensão. Né? Lembram que sabedoria e conhecimento são duas coisas diferentes, né? Você pode ter muito conhecimento, mas não é sábia. A pessoa sábia é aquela que sabe usar o conhecimento. Tem todo aquele conhecimento e diante das situações da vida, ela opta pelo melhor para aquele momento. Aí é a sabedoria. Não basta ter conhecimento, tem que procurar a sabedoria. Não é mesmo? E as pessoas sábias elevam a candeia, usam o melhor a cada dia, fazem com que, buscando sempre uma conduta reta, um pensar reto, agir retamente, faça modificações ao nosso redor, exemplificando na prática o que já sabemos. É aquela coisa que não é o discurso oco. Eu sei, eu faço, acontece, mas na hora H não faz, né? É o discurso oco. Resplandecer a nossa própria luz para iluminarmos também os que estão à nossa volta. É a consciência, é o conhecimento moral que nós estamos falando. Né? Então, nós poderíamos resumir tudo no conhecimento. Quem conhece sabe trabalhar a ética, a religiosidade, que a religiosidade é a minha ligação profunda com o Pai, né? Então, nós entendemos que o conhecer para transcender, para evoluir, para superar, ampliar e crescer. Esse é o nosso objetivo, não é mesmo? Porque à proporção que vamos nos tornando seres cultos, de conhecimento, vamos elaborando as nossas próprias leis, como nós falamos, né? Essa é a consciência que despertou para a realidade imperiosa do agir moral. E no agir moral, o ser se reveste de autoridade, de competência para se autogerir. E é nesse agir que o ser transcende, ultrapassa fronteiras, garantindo a dignidade de ser. É a nossa condição moral que nos transforma em seres realmente livres e nos faz autores responsáveis da própria vida. A humanidade está em processo educativo, todos nós, aprendendo, através da ação livre no mundo, a crescer espiritualmente, a fazer desabrochar as virtudes e a sabedoria, que serão nossas quando atingirmos o alvo evolutivo a que Deus nos destinou. Todo mal e todo desvio de rota estão por nossa conta, mas são males e desvios passageiros, porque a imanência de Deus em nós, a marca de Deus, a essência de Deus em nós, garante mais dia, menos dia, a volta ao conhecimento, ao caminho da perfeição. Aproveitando todas as oportunidades, boas ou difíceis, que a existência lhes proporciona, o homem vai desenvolvendo suas capacidades, analisando as dificuldades e encontrando, quando possível, as melhores soluções.
A missão do Espiritismo é, dando uma real e adequada visão global do universo e do homem, fazer emergir um conhecimento moral que, posto em ação, posto em prática, culmine com a confraternização da humanidade e, consequentemente, com a felicidade que todos buscam sem detença. André Luiz nos dizia: existem em nós sementes construtoras do bem infinito. Cultivá-las é nosso dever. Segundo Emmanuel, somos heróis da inteligência. Vencemos os instintos, adquirimos a razão e a inteligência. Adentramos pelos caminhos da lógica, restando-nos agora aprimorar em nós os quesitos da ética e da moral. Ética para com as pessoas, coisas, causas e situações. Moral para conosco mesmo. Cada qual respeitando-se e valorizando-se perante sua própria existência. Amando-se de tal forma que seu amor possa ser ampliado na mesma intensidade ao próximo. Amai-vos uns aos outros. Boa semana para todas.